Bom, 3 em 1 abre hoje com uma nova pesquisa de intenção de voto, um levantamento, divulgado hoje pelo CNT-MDA, realizado aqui no estado de São Paulo, mostrou um empate técnico entre Jair Bolsonaro e Alckmin. No cenário sem Lula, o deputado aparece em primeiro, com 18,9% das intenções de voto. Tucano é o segundo, com 15%. Como a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, há um chamado empate técnico aí. Na sequência estão Marina Silva e Fernanda Haddad, com 8,4% e 8,3% respectivamente. Ciro Gomes é o quinto com 6% e Álvaro Dias marca apenas 1,8%. No cenário com Lula, o petista aparece em primeiro, empatado tecnicamente com Jair Bolsonaro. Vera, esse é o primeiro levantamento da CNT-MDA para o estado de São Paulo aqui, o que impede as comparações diretas, né? Mas se a gente lembrar de outras pesquisas, parece que tem um pequeno movimento aí de Alckmin, sim. Assim que você vê esse levantamento, qual a tua leitura dessa pesquisa, lembrando que é no estado de São Paulo? Quando as outras pesquisas nacionais fazem um recorte por estado, Patrick, o Alckmin já aparecia num patamar acima de 2 dígitos aqui, na casa dele, em São Paulo. Então, esses 15% eu acho que não são grande melhor em relação ao que havia. Porém, mostram que é melhor tomar toda a cautela possível nesta eleição, com boataria, com fake news, aquilo que a gente já sabia seria necessário redobrar as atenções, vai se mostrando. Vamos lembrar, ontem a Bolsa de Valores teve uma mexida estrondosa, em parte, porque se dizia que viria uma pesquisa mostrando o Alckmin muito mal em São Paulo, coisa que deixou o mercado financeiro, que de alguma maneira vê o Tucano como um candidato reformista, em polvorosa. Então, não havia motivo para polvorosa nenhuma do mercado. A pesquisa não mostra movimento importante nenhum, a não ser o fato de que o Haddad aparece já ali numa espécie de primeiro escalão da pesquisa, o que também não é grande coisa. Aqui é o estado em que ele foi prefeito da capital por 4 anos, é conhecido, é onde ele é mais conhecido, e se o Lula está na frente, e se existe alguma margem de transferência, era natural que ele pontuasse razoavelmente. Também não é nenhuma Coca-Cola da China ter 8,3% no estado onde você governou a capital por 4 anos. Não é uma maravilha. Acho que é todo mundo meio japonês ainda aí nessa pesquisa. O grande dado que a mim chamou a atenção é que na espontânea existe mais de 80% aí, somando não voto, indecisos, brancos, nulos. Tá tudo em aberto, tá tudo por ser escrito ainda nessa eleição. Aqui em São Paulo, Bolsonaro continua bem por aquelas razões que a gente já discutiu em alguns programas, o fato de que o interior se ressente muito de uma política de segurança mais aguerrida, o fato de que o Alckmin vem de um desgaste de muitos governos tucanos aqui em São Paulo e não encaixou ainda a sua campanha aqui, teve um começo muito hesitante, dividido ali entre Márcio França e João Dória, hesitação que ainda não está de todo resolvida. Deve-se começar a se resolver, eles devem ter uma agenda juntos, ele e Dória, neste fim de semana, mas é um cenário mais ou menos estável, com a diferença dessa coisa de que o Haddad começa a aparecer como um player. Como é que você analisa essa pesquisa, o André Azar? É a primeira pesquisa MDA, aqui especificamente para São Paulo, mas se tivesse 10 anteriores, seria esse o mesmo retrato. Como aquelas outras feitas com recorte paulista indica. Ponto final. O tabuleiro não mexe, não mexerá agora, como temos falado aqui. Os movimentos dependem daquelas variáveis conhecidas, né? Do início da campanha para verificarmos a intensidade de desempenho da máquina, que está com o Geraldo Alckmin, a máquina do blocão, e do ponto de vista à esquerda, da confirmação do ungido do Lula, que é o Fernando Haddad. E aí, nessa pesquisa, o Haddad cresce, já aparece numa posição um pouco superior à anterior, talvez já como um início de percepção, e é normal que esse início de percepção aconteça em São Paulo pelos motivos elencados pela Vera. O Haddad é o candidato do Lula, será o candidato do Lula quando ele for tornado inelegível, é o lugar do sujeito, é natural que ele cresça primeiro aqui. Da mesma forma, os ansiosos sobre o desempenho do Geraldo Alckmin devem sim ficar atentos nos recortes paulistas de pesquisa, porque se a gente diz que o crescimento dele, eu acho que virá, mas será mais lento em termos nacionais, mas virá, de qualquer maneira virá, em São Paulo tem obrigação, para mim é uma questão lógica, de vir mais rápido.
Então, um termômetro para os ansiosos sobre o projetado crescimento do Alckmin será recortes como esse em São Paulo, mas isso depende do início da campanha, depende de que as máquinas tenham condições de operar. Para concluir essa minha fala inicial, eu quero fazer uma aposta aqui, né? Mais uma, né? Botar a minha pele em jogo, né? Para não usar outra expressão grosseira. O Alckmin vai ganhar em São Paulo com uma margem tranquila, vai ganhar seguro em São Paulo. Não terá, é impossível que tenha, a mesma votação que o Aécio Neves teve em 2014, porque não havia o elemento Bolsonaro em campo. Isso faz toda a diferença, o Bolsonaro é um player real e vai dar trabalho. Mas que, uma vez iniciada a campanha, o Geraldo Alckmin botará na frente, terá uma vitória tranquila em São Paulo, terá uma vitória que justificará sua capacidade competitiva em termos nacionais. E eu sei que a gente vai falar da pesquisa local de São Paulo, do Estado, mas ainda veremos o João Dória mendigar apoio do Alckmin aqui para disputar a eleição nas prefeituras. Porque prefeitura, máquina, tem memória. E quem operou essa máquina aqui como governador 4 vezes foi o Geraldo Alckmin. Isso é um gatilho que ainda virá. E a gente vai falar já desse levantamento aqui para a corrida, né, o governo do estado, mas o Madu, e a sua leitura da pesquisa? E eu já emendo aqui com o que disse o Andreasa bem no finalzinho. Você acha que o Alckmin ganha, deve levar com uma certa folga também aqui no estado de São Paulo, na corrida presidencial no caso? O que você acha? Olha, é aquela história, a cada dia fica menos embaçado, né, o panorama, a paisagem eleitoral, mas ainda está com muita neblina, muito fog, e não dá para ver direito. Essa pesquisa, que eu me debrucei sobre ela na hora do almoço, eu concluí o seguinte, né, que São Paulo, quer queiram, quer não, os outros estados da federação, São Paulo é o coração e o fígado do Brasil. Né? Essa é que é a grande verdade. O dinheiro do Brasil está em São Paulo, o elan vital do Brasil está em São Paulo, né? Todo o Brasil converge para São Paulo, né? São Paulo acolhe, né, nos seus bairros, nas suas periferias, brasileiros vindos de todos os lugares, né, que vêm aqui ajudar a conduzir essa que sempre foi a locomotiva do Brasil. Então, para concluir, o grande número, né, a grande resposta dessa pesquisa é o seguinte: 80% dos eleitores não sabem, não têm quem votar. Isso é a realidade. E que, como São Paulo, né? São Paulo é o coração, e acrescentaria também o cérebro do Brasil, você pode projetar isso para o resto do Brasil, né? Essa a campanha que vai ser curtíssima, né? 30 dias de campanha. É isso que você vai ter. Ela vai ter características muito próprias, vai ser eletrizante, vai ser um barato estar aqui nesse microfone, mas a grande verdade é a seguinte: a gente ainda está indefinido. O único número realmente interessante, mas que se explica, né, pelo fato do universo que foi utilizado para fazer a pesquisa, é o número eloquente do Alckmin, né, e principalmente contra o candidato do PT. Né, vis-a-vis do candidato do PT. Mas mais do que isso, não dá para fazer nenhuma inferência, não dá para fazer nenhuma bola de cristal sobre... Agora, 80% dos brasileiros ainda não sabem quem votar. É o que a Vera disse, falando. Eu queria fazer uma pergunta para o Madureira, claro, antes de falar do governador. Madu, se São Paulo é o coração, o fígado e o cérebro do Brasil, o Rio de Janeiro é o quê? Olha, Andreasa, esse horário tem muita criança assistindo. Tem mães de família, e eu não gostaria de ser chulo, mas vamos dizer que o Rio de Janeiro hoje é o pavilhão reto-furicular da República, como diria meu grande Agamenon Mendes Pedreira. Ai. Vera, antes de eu passar aqui para o levantamento do Estado, eu queria ouvi-lo com essa provocação que o Andreasa fez. Você disse na sua primeira resposta que o Alckmin já não colhe bons frutos no interior em razão dos índices de violência, enfim, principalmente nas grandes cidades aqui do interior de São Paulo. O Andreasa fez essa provocação que acho que ele leva com uma certa vantagem. Você apostaria nisso ou diverge completamente? Eu estou me eximindo de fazer qualquer aposta nessa eleição. Vamos lá, o Patrick Santos. Não vou, porque eu realmente não consigo encontrar
nesta eleição, os parâmetros válidos das eleições anteriores. Se a gente fosse um médico e tivesse de medir temperatura, pressão, você parte de alguns parâmetros que são universais. Nessa eleição está tudo virado. Você veja que no estado governado pelo PSDB desde 1994, o cara que foi o mais tempo governador dessa dinastia tucana é o Geraldo Alckmin. Ele tem 15% hoje. Faltam 2 meses para a eleição. Eu acho muito arriscado a gente fazer qualquer prognóstico. O que eu vejo, e eu digo que é um recorte muito específico e que não dá para servir de base também para nenhuma projeção científica, pseudocientífica da eleição, mas o que eu vejo nas redes sociais em relação a ele, Geraldo Alckmin, é um mau humor muito grande. Um mau humor muito grande em São Paulo, um mau humor muito grande na classe média, um mau humor muito grande entre os homens, as mulheres, disseminado em vários grupos sociais, de renda, de escolaridade. Para vencer isso, eu não sei se só com aqueles paradigmas tradicionais é possível, só com o tempo de TV. Ele vai ter 44% do tempo de TV. Dá para se apresentar suas propostas e desconstruir os adversários, que é o que ele pretende fazer, usando principalmente os comerciais. Porque aí entra só a desconstrução, sem precisar entrar junto com a cara do Geraldo Alckmin. Será que isso ainda é válido em 2018? Será que o eleitor não está suficientemente vacinado e até mesmo indisposto para esse expediente? Será que ele já não viu esse expediente muito em eleições anteriores e agora ele já vai com uma espécie de predisposição contra? Então, eu não sei, realmente, eu acho que a gente vai precisar de um tempo de campanha, a campanha mesmo efetiva, no ar, para a gente poder medir o que ainda é válido, o que ainda sobrou do arcabouço que a gente colecionou aí de dados nas eleições anteriores e o que foi totalmente demolido no pós-Lava Jato. Não, será com certeza uma eleição totalmente diferente. O que é curioso na operação da máquina, né, historicamente, dessa máquina do establishment, é que ela consegue operar uma solução que é a seguinte: você não gosta do cara, você não simpatiza com o cara, mas você vota no cara. É assim que a máquina opera. Quer dizer, o mau humor é capaz, em alguma escala, do mau humor, da indisposição permanecer e ainda assim o sujeito votar como consequência da operação dessa máquina que opera numa espécie de negócio do voto mesmo. Não estou falando de compra de votos, negócio do voto. É uma cultura muito entranhada no Brasil e é o modo como se elegeu o presidente até aqui. Mesmo o príncipe dos sociólogos, mesmo o Fernando Henrique, um homem ilustrado, foi eleito sob os mesmos expedientes. Ele não toma parte disso. É como a coisa acontece. Mas havia o plano real a impulsioná-lo. Não, sem dúvida. O que o Alckmin tem a alavancá-lo? Nada? Não tem. O Fernando Henrique ganhou no primeiro turno. Então. O plano real foi o garantidor para que o input da máquina fizesse com ele, beneficiado pelo plano real, ganhasse no primeiro turno. Agora, de fato, não existe essa realização apresentada aí, mas existe o blocão. E o blocão, que pode mudar de nome para lá e para cá, mas o blocão não é um pouco a velha política também? Não, mas é claro que é a velha política, mas foi a velha política, e a Vera tem razão. Assim, nós estamos fazendo um exame com base nos mapas eleitorais das eleições passadas, e os cenários mudam, há novos desafios nessa eleição presente. O ponto é o seguinte: o blocão, nas suas variadas conformações, sempre teve a musculatura eleitoral para levar um candidato, ainda que não virtuoso, ainda que não amado, ainda que não apaixonável, para o segundo turno. E é evidente que essa força vai ser testada agora, não há dúvida disso. O que o Madu pensa a esse respeito, Marcelo Madureira? Vai lá. Bom, eu acho que a gente está no seguinte ponto, né? Durante todos esses meses, né, a gente assistiu esse balé, né, essa coreografia dos partidos, essa arrumação partidária, né, namoros do Centrão com Ciro Gomes, né, trocas de juras de amor de Ciro Gomes com Lula, enfim, foi todo esse dramalhão mexicano, né, depois o Centrão vai e fecha com Alckmin,
a tríplice candidatura, né? A presidência com 2 vices do PT, enfim, teve vários casos, várias construções, uma novela com muitas, né, como se diz, com uma carpintaria teatral refinada, né? Coisa da Glória Pérez. Agora, a gente está exatamente naquele momento em que você tem os deadlines, né? As datas finais, a colocação de quem serão definitivamente os candidatos, os seus vices, as chapas formadas, os partidos vão ter que se apresentar à sociedade, né? Vão ter que se colocar para a sociedade. Aí não tem escapatória, aí não vale o varejo da política, né? Não vale o troca-troca. Eu acho que realmente a população, de uma maneira geral, é mais do que de saco cheio, ela está muito desesperançada, né? O brasileiro está com a autoestima lá embaixo, né? Está desencantado, infelizmente, da política, porque ela confunde, né, maus políticos com a política. Por outro lado, né, isso é curioso, né, contraditoriamente, nunca o brasileiro se interessou tanto por política, mas também ao percorrer o assunto, ao debater o assunto, ele se torna amargo, ele se torna com pouca confiança no futuro. E isso tudo é pertinente, né? Não se trata de maluquice das pessoas, não é delírio, não é nada. Nós temos, portanto, aí, nesse cenário, né, o clima, né, o quadro ideal para os aventureiros, os demagogos, sejam de esquerda e sejam de direita. Basta ver, então, aí as pesquisas, né, principalmente essas assim estimuladas, que dão candidatos com evidentes traços populistas, demagógicos, né, que resolvem as coisas que vou fazer e vai acontecer. E eu acho que o brasileiro não acredita mais nisso. O brasileiro, os 80% que eu mencionei, né, da pesquisa lá do CNT, eles não acreditam nisso, eles estão, de uma certa forma, olhando para isso tudo, querendo começar esse espetáculo. Então, os políticos vão começar o espetáculo. Já assistimos alguns debates da Globo News, na TV Cultura, né, com alguns momentos patéticos, né, e o que é mais lamentável? Nenhum dos candidatos até agora foi capaz de ser contundente em reconhecer o grave estado, né, a grave situação em que o país se encontra. Segundo, dado isso, apontar caminhos, não é solução não, porque solução não é assim, mas caminhos para que a gente saia dessa. Isso é que é lamentável, porque aí isso só aumenta, né, digamos assim, o grau de descrédito, né? E também de desesperança do nosso povo. Eu vejo tudo de uma maneira assim um pouco realmente dramática e pessimista. Eu acho que, para ficar na analogia ali da anatomia eleitoral que o Madureira fez na primeira intervenção dele, né? Quando ele fala que São Paulo é o cérebro, o coração e também o fígado do Brasil, eu acho que vai depender muito de como tiver o trato hepático do brasileiro na hora de votar, Pelo que a gente tem visto nas redes sociais. Porque as redes sociais a gente só vê bile, só vê fígado, não vê ninguém raciocinando, não vê ninguém pensando, esse candidato é preparado, esse candidato é o que tem as melhores propostas, ele tem os apoios necessários para implementar suas propostas, ele tem o preparo para fazê-las acontecer, tem diálogo, ele tem trânsito. Não são esses os critérios que estão em jogo. Os critérios que estão em jogo são: o cara vai implodir tudo que está aí, ele vai acabar com a velha política, ele vai mudar, nem que isso não seja factível e tangível do ponto de vista do que um presidente da República tem de fazer. Basta que esteja no ar, basta que haja um simbolismo dessas mudanças, desse viés mudancista e do cara que chama para si a responsabilidade, faz acontecer. Isso vale para os seguidores do Lula, vale para os seguidores do Bolsonaro, vale para os dois lados aí dos extremos da política. Então, eu não sei se um candidato com as características de um Geraldo Alckmin ou de uma Marina Silva, para não ficar só no exemplo do Alckmin, ou até mesmo Henrique Meirelles, todos esses candidatos mais abúlicos, que demoram a entrar num ponto de ebulição, que tem aquela fala sempre monocórdia.
que não tem um grande slogan, não tem um grande... Qual é o grande mote de uma candidatura do Geraldo Alckmin? O que ele está propondo ao país? Não se sabe. Uma candidatura reformista, etc. Pode ser o que o Brasil, no plano racional, precise, mas não é o que as pessoas estão enxergando nesse momento. Análise brilhante da Vera. A única chance, ou a principal chance do Geraldo Alckmin ancorar a sua candidatura e falar para o eleitor no mundo real, isso na reta final da campanha, considerando o fato de que nós elegeremos um presidente da República que administrará o país, um país que tem 13 milhões de desempregados e tudo mais, é o argumento da experiência. O argumento da experiência de alguém que já governou, de que tem uma métrica de gestão a apresentar, é aquilo em que ele deveria investir. Porque eu acho, e algumas pesquisas qualitativas indicam isso, e é até contraditório, uma insatisfação com a política, um desejo de renovação e, ao mesmo tempo, o desejo por alguém que tem experiência para administrar, e isso certamente impulsionado pela memória recente da experiência desastrosa dos governos Dilma Rousseff. Então, a chance do Geraldo Alckmin é ir por aí em termos de discurso. Não basta, não é suficiente, por isso... precisa de densidade eleitoral, por isso o apoio do Blocão é tão importante para ele. Mas o discurso que ele tem de fazer, a meu ver, o único que lhe cabe é o da experiência. Porque estão dadas as condições, o Madureira tem razão, estão dadas as condições, isso pode se realizar ou não, e pode se realizar em graus variados, para um novo ciclo, que eu não chamo de autoritário, porque obedece às regras democráticas, mas um novo ciclo de um líder com perfil autoritário, cujas propostas... não encontram vazão nas regras do executivo, por exemplo, com um perfil populista. Estão dadas as condições para um candidato que ocupe um papel como o do Lula. Se isso vai se realizar eleitoralmente, é outra história. Mas que as condições estão aí, novamente, para um novo ciclo dessa natureza, estão sim.